Olá, amigos e amigas. Eu hoje estou usando aqui o boné do canal e o moletom do canal. Tem uma série de acessórios na nossa loja, como por exemplo essa caneca, a corda poliana, muita coisa interessante lá. Ajude o canal, compre os livros do canal, visite a loja do canal. Eu vou deixar os links todos aqui no vídeo. A filosofia, quando compreendida em sua função prática, é uma ferramenta de lucidez diante do caos. Ela permite ao indivíduo interpretar os fatos que o cercam, identificar intenções ocultas e distinguir a aparência da essência das coisas. E em tempos de confusão política e moral, pensar filosoficamente é também um ato de resistência. Tomemos, por exemplo, a semiótica, que é o estudo dos signos e de como eles produzem sentido. Ela nos ensina que cada gesto político, cada palavra e cada nomeação carrega um valor simbólico que ultrapassa o fato em si. Um governo não fala apenas por decretos e discursos, ele comunica também por meio das escolhas que faz, dos personagens que eleva e das narrativas que constrói. Assim, compreender a semiótica do poder é compreender o modo como a política fabrica percepções, molda consciências e redefine o que é certo e errado aos olhos da sociedade. Sob essa ótica, a nomeação de Guilherme Boulos para o Ministério da Coordenação de Movimentos Sociais transcende a esfera administrativa e assume um caráter simbólico de grande alcance. No plano imediato, apresenta-se como uma tentativa de diálogo com setores populares, mas no plano mais profundo, revela uma escolha calculada que confere legitimidade a um personagem cuja trajetória está marcada pela invasão de propriedades, pelo confronto e pelo desprezo ao princípio da legalidade. O signo Boulos passa então a representar não apenas um político, mas uma ideologia que desafia a ordem produtiva e o direito de propriedade, que são fundamentos sobre os quais repousa a estabilidade de qualquer nação. O gesto de Lula nesse contexto não é neutro. Ele comunica à sociedade produtiva que o governo se alinha à militância e à insubordinação como instrumentos de poder. A partir da semiótica política, essa nomeação adquire um peso de um manifesto. Ao institucionalizar a figura do invasor e conceder-lhe autoridade de Estado, o governo transforma o conflito em linguagem e o antagonismo em método. O agronegócio, responsável pela geração de divisas e concentrado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, passa a ser simbolicamente recodificado como o inimigo social. Essa inversão de valores destrói a ponte entre o Estado e o setor produtivo e reforça a retórica da luta de classes, já superada no mundo moderno, mas vital para a narrativa ideológica que sustenta o poder em nosso país. Em vez de pacificar o país, o governo aposta na tensão permanente, na teatralização do confronto e na manipulação simbólica das massas como um meio de controle político. A nomeação de Boulos, portanto, não é apenas um erro de cálculo, é um ato de profunda irresponsabilidade histórica. Num Brasil já dividido, onde a coesão social depende do equilíbrio entre as regiões produtoras e o poder central, esse gesto acende o pavio da desagregação nacional. As regiões que sustentam a economia começam a perceber-se como entidades traídas, compelidas a se defender de um Estado que as hostiliza. A confiança evapora e, no vácuo deixado pela razão, germinam os discursos de autodefesa, de autonomia e até de ruptura federativa. Sob o olhar filosófico e semiótico, o desfecho previsível dessa trajetória é sombrio. Quando o Estado abandona sua função de mediador e se transforma em agente ideológico, a linguagem política deixa de unir para dividir. O símbolo do poder que deveria representar a nação passa então a significar o conflito. E quando o conflito se torna a linguagem de governo, o passo seguinte é a fragmentação. Primeiro simbólica e depois real. Assim, o que hoje se apresenta como um simples gesto político pode amanhã vir a se converter no início de uma guerra silenciosa entre dois Brasis. O que trabalha e o que explora o trabalho, o que produz e o que se serve da máquina pública para parasitá-lo. Nesse sentido, a filosofia, e particularmente a semiótica, nos recorda que todo signo tem consequência e que o erro de leitura de um símbolo pode custar a própria integridade de uma nação.
Cabe, portanto, aos cidadãos conscientes, às famílias de bem e às instituições, ainda íntegras do país, a reagirem a essa inversão moral que ameaça dissolver os fundamentos da República. É hora de recuperar o discernimento e a coragem de romper o encantamento ideológico que faz do erro uma virtude e da subversão uma bandeira. A defesa da pátria não se faz apenas com armas, já dissemos, mas com lucidez e firmeza de espírito diante da mentira organizada. Há uma conhecida metodologia de caça a porcos do mato que ilustra com precisão simbólica o mecanismo de aprisionamento das consciências. Começa-se lançando alimento no centro de um descampado, de modo que os animais, atraídos pela fartura fácil, habituam-se a retornar todos os dias ao mesmo ponto. Com o tempo, o caçador ergue discretamente uma cerca em um dos lados, depois em outro, e assim sucessivamente até que reste apenas uma pequena abertura para o acesso. Os porcos, acostumados à rotina e cegos pela conveniência, não percebem a lenta construção de sua própria prisão. Continuam entrando para se alimentar sem notar o cerco que se fecha ao redor. No dia final, o caçador simplesmente estala o portão e a tranca, e só então, entre grunhidos tardios, os porcos compreendem que a liberdade se perdeu. Não pela força, mas pela exploração do hábito impensado. Por isso, é preciso que cada brasileiro recorde que a liberdade se perde pouco a pouco, até o dia em que já não é possível reconhecê-la. Como advertiu Edmund Burke, para que o mal triunfe, basta apenas que os bons não façam nada. Obrigado.